Oi, terceiro, bom dia. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o conteúdo novo. A gente já havia falado sobre o conteúdo de Primeira Guerra Mundial e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período de Revolução Russa. Inclusive, foi esse o motivo que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial em 1917, tá? Acompanha no seu livro, acompanha no seu caderno, porque eu vou utilizar aquele resumo que a gente colocou no caderno para vocês, tá? Eu vou seguir ele. Vou deixar para vocês também, já deixei até inclusive hoje mais cedo, na plataforma, os slides para vocês seguirem também, podem dar uma olhada. Esses slides, eles estão bem explicados, todo o conteúdo de Revolução Russa. E aí na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais explicado a videoaula, quem não conseguiu acessar. Tá bom? Anota suas dúvidas caso você tenha alguma dúvida para poder tirar comigo depois. Vamos lá, essa é a parte 1. Então, vamos falar um pouquinho sobre antes da Revolução Russa. O que estava acontecendo no território russo que levou a esse processo revolucionário. Afinal de contas, a revolta não acontece da noite para o dia. As pessoas não vão dormir e acordam pensando, nossa, será uma excelente ideia fazer uma revolução, vamos para a rua quebrar tudo. Né? Poderia em alguns casos acontecer, isso seria uma ótima ideia, mas na maioria das vezes isso não acontece. Então, vamos lá. O que estava acontecendo? A Rússia, até o final do século XIX, iniciozinho do século XX, a Rússia ainda era czarista, ou seja, ainda possuía um regime monárquico absolutista, onde o czar faria o papel do rei, de um imperador, como a gente já viu em toda a Europa antes disso, tá? A elite, o que tem a elite dessa galera? Eles eram extremamente favorecidos. Por quê? Porque era a galera que puxava o saco do czar. Eram eles que faziam parte da corte, eram eles que ficavam paparicando o rei, enquanto o restante da população, que era considerada plebe, mas o restante da população era assim, 80%, tá? Mais ou menos isso aí. Cerca de 80% da população russa era considerada plebe. Eles ficavam literalmente a ver navios e pagavam impostos se bobear pelo ar que eles respiravam. Então, você imagina, não ter direito nenhum, só ter obrigação e pagar imposto por tudo e mais um pouco que você possa imaginar dentro da realidade daquele país. Uma outra coisa que vai aparecer nesse cenário é a família Romanov. Você já deve ter visto aí esse nome rolar em vários lugares. Um deles, inclusive, num dos filmes da Disney. Né? Aquele desenho da Disney da Anastasia fala sobre a família Romanov, que foi uma das últimas famílias czaristas dentro do território russo. Essa família Romanov, ela vai ter aí como seu governante Alexandre II, tá? E esse camarada, ele vai começar o processo de modernização do território russo. Como assim? Ele percebe que o mundo inteiro está se modernizando, está se industrializando e a Rússia está ficando para trás. Para combater isso, ele começa a trazer fábricas, começa a trazer indústrias e começa a incentivar o desenvolvimento de meios de transporte. Que meios de transporte seriam esses? Linhas ferroviárias, por exemplo. Tanto que ele vai instituir a ferrovia transiberiana. É uma linha de ferro, uma estrada de ferro que literalmente corta a Rússia de uma ponta a outra do seu território. Então você imagina, ter estrada de ferro até dizer chega, né? Porque a Rússia é um dos maiores países do mundo. Então imagina isso atravessado por uma estrada de ferro. Beleza? Então vamos seguir. Próximo imperador que eu coloquei aí para vocês da Rússia czarista. Eu vou ter aí Nicolau II. Nicolau II vai abrir o comércio e as relações econômicas para o exterior, ou seja, ele vai adotar filosofias capitalistas dentro do território russo, ok? Então, o que ele vai trazer para cá? Fundições siderúrgicas, fábricas de tecelagem e vai formar 3 grandes polos industriais dentro do território russo. São esses, São Petersburgo, Moscou e Odessa. Essas cidades existem até hoje, tá? O que vai acontecer? A Rússia vai aderir ao modelo do capitalismo industrial, que é aquele modelo que você vê de revolução industrial quando você já estudou lá atrás, século XVII, século XVIII,
onde você vai ter a base da mais-valia, onde quanto mais você trabalha, menos você recebe, e você gera um lucro monumentalmente grande para o seu patrão, e ele não está ligando se você morre de fome ou não. Ele quer mais é que você trabalhe até morrer, você não tem direito trabalhista algum, e você simplesmente tem como função sua mão de obra, enquanto você está lá podendo trabalhar. Essa galera não vai gostar muito, porque vai surgir dentro do território russo um camarada chamado Karl Marx, pessoinha famosa, e ele vai insuflar, digamos assim, né, é o termo mais próximo que a gente pode dizer, ele vai insuflar as pessoas que trabalham, né, os trabalhadores, o que ele chama nas obras dele de proletariado, que são as pessoas que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, de que eles são o poder daquele país. São eles que sustentam o país nas costas. Então, são os donos das empresas que deveriam agradecer por eles trabalharem, não o contrário. Eles não deveriam agradecer porque eles estão trabalhando, né? E aí, esses ideais socialistas, né, vão ser difundidos dentro das fábricas, dentro do proletariado, dentro das classes operárias, e aí vai surgir em 1898 o Partido Operário Social Democrata, que é de orientação extremamente marxista, onde você vai ter um governo populista, um governo voltado para a sociedade mais pobre, tudo aquilo que a Rússia não era. O que vai acontecer? Botei logo depois ali no resuminho de vocês. 1903, segundo Congresso do Partido Operário Social Democrata, onde vai haver uma divisão. Esse Partido Operário Social Democrata vai dividir em duas facções. Vai dividir entre os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, eles são a priori liderados por Lenin, e os mencheviques, eles são liderados por Yuli Martov. O que acontece? Esses mencheviques, eles não têm uma intenção radical de mudar o governo. Eles têm a ideia de vamos mudar a cabeça dos caras e depois a gente consegue uma mudança real. Os bolcheviques, a liderança de Lenin, ela era muito mais proativa. Então ele queria ir para a rua mesmo, vamos fazer passeata, vamos invadir as fábricas, quebra tudo, tira o rei de lá de dentro e mostra para ele a realidade do Império Russo dele. Então, o método de administração de Lenin era pé na porta e soco na cara. Você tinha que chegar lá e fazer mesmo e acontecer atitudes que geram mudanças e não mudanças que geram atitudes. Ficou mais fácil de entender? E aí, nessa brincadeira, 2 anos depois, né, a gente estava em 1903, vamos para 1905, vai acontecer o evento que a gente conhece como Domingo Sangrento. O que significa isso? Esse Partido Operário Social Democrata, ele vai conseguir movimentar um grande número de pessoas para fazer um abaixo-assinado pedindo que o Nicolau II, no caso, né, que ele renunciasse como czar, que ele poderia até continuar como presidente, mas eles queriam que o país deixasse de ser uma monarquia. Outra coisa que eles pedem, né, direitos constitucionais, eles querem direito de trabalho decente, trabalhar jornada reduzida. Eles trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia, vamos trabalhar só 8, descanso remunerado, tudo aquilo que você vê aí teu pai e tua mãe tendo todo dia no trabalho deles, eles não tinham, e eles queriam ter. E aí eles fizeram esse abaixo-assinado pedindo tudo isso, inclusive a anistia dos presos políticos, porque quem ia contra o governo era preso. Então, tudo isso eles queriam. E aí eles fizeram esse abaixo-assinado e fizeram uma passeata para levar esse abaixo-assinado para a casa do czar, para a casa de Nicolau II. Nicolau II viu aquela horda, aquela turba de gente indo para a casa dele, se apavorou, ficou morrendo de medo, pegou e ordenou que os soldados atirassem à torta e à direita, sem perguntar se a galera estava lá inocente ou não, para passar, né, desse o chumbo nos caras, porque eles não queriam que aquela galera chegasse perto dos muros do palácio. E os soldados acataram a ordem, né, até segunda instância eles estavam lá servindo pro cara. Então foi um episódio de extrema barbárie, onde você vai ter aí milhares de pessoas feridas e centenas de mortes. Nesse patamar aí.
Nesse mesmo ano vai ter a Revolta dos Marinheiros, que eu coloquei para vocês aí em Potemkin, tá? No livro Sem Pânico, lá tá explicadinho. Se ficar com alguma dúvida, sublinha ou bota uma interrogação e me manda por e-mail ou lá na plataforma da escola amanhã de manhã, hoje, no caso, né? Você tá vendo agora. Aí depois vai ter aqui, Nicolau II, ele vai perceber, graças ao Senhor Jesus Cristo, de que ele não consegue mais permanecer no poder sozinho, né? O governo não consegue mais se sustentar. E ele vai fazer a convocação da Duma. Nessa convocação da Duma, ele consegue enrolar a população russa por mais 12 anos, porque ele convoca a Duma, que governaria junto com ele. Essa Duma dá essa acalmada, porque a Duma é como se fosse um parlamento, como se fosse um congresso, onde são pessoas convocadas pelo rei, no caso por Nicolau II, para governar junto com ele. O que acontece? Essas pessoas governando junto com ele, a galera tinha aquela falsa impressão de que ele não mandava mais sozinho. Só que se você parar para pensar, são pessoas que ele colocou lá, então são pessoas que concordam com ele. Mas nisso aí ele conseguiu fazer aquela fachada e fazer com que as pessoas acabassem indo na dele. Ele conseguiu governar por mais 12 anos. Coloquei para vocês também lá, dia 23 de fevereiro de 1917, vai ter a passeata pelo lema bolchevique, paz, terra e pão, que era exatamente isso que eles queriam, né? Um governo pacífico. Eles queriam a reforma agrária para que eles pudessem ter acesso à terra e plantar a sua comida, plantar seu próprio sustento, e comida mesmo, porque a população, né, a plebe, os 80% da população que não tinha título de nobreza, estava literalmente morrendo de fome nas ruas da Rússia. 4 dias depois, ou seja, de 23 de fevereiro, mais 4 dias, 27. Né? 4 dias depois, o czarismo, ou seja, o movimento de monarquia absolutista russo, vai ser deposto e a Rússia se torna republicana. A Rússia vai se tornar uma república democrática. Mas esse democrático é entre aspas, tá? Por que vai ser essa democracia entre aspas? Porque assim que eles entrarem no poder, assim que eles entrarem no governo, Lenin vai voltar. Ele vai voltar em abril de 17 com as suas teses, né, com a sua teoria, com todo aquele linguajar de vamos ser socialistas, vamos dividir a nossa riqueza e vamos prosperar todos juntos, que a gente chama de teses de abril. Isso aí vocês podem olhar, se eu não me engano tem no slide, mas se não tiver no slide, com certeza tem na apostila, se eu não me engano tem lá citado bonitinho algumas das teses destacadas. E aí vai acontecer a Revolução Vermelha. Essa Revolução Vermelha vai ser aí Lenin e Trotsky, seus nomes são horríveis, né, russo. Eles vão invadir a sede do governo. Que sede do governo? A sede do governo recém-feito republicano, tá? E vão assumir o poder aí em outubro de 1917. Quando eles vão assumir o governo tinha acabado de sair do czarismo e entrado na república. Não tinha nada já organizado, arrumadinho. Foi o momento perfeito para eles entrarem lá, assumir o comando e começar a responder pela Rússia como um todo. Porque eles estavam começando a organizar agora uma república e agora que não vai organizar mesmo. Então, já viramos uma página aqui. Quando eles assumem o governo, tanto Lenin quanto Trotsky, eles assumem em outubro de 1917, eles vão começar a adequar todo o regime russo a um regime socialista. Lembra que Alexandre tinha colocado, Nicolau II tinha adotado políticas capitalistas e industrialização? Então, quando Lenin e Trotsky assumem o governo na Rússia, eles automaticamente desfazem toda essa política capitalista e fecham a Rússia para o socialismo. A gente está pensando aqui, está vendo aqui nesse momento o processo de formação do que a gente entende como a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Estão formando agora. Entre 1918 e 1921 vai ser um período de guerra civil, onde eu vou ter aí um conflito entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. Deixa eu ver aqui em que slide que tá. Esse slide que eu coloquei para vocês hoje, né, na aula de segunda-feira. Então, vamos lá, estou gravando segunda-feira. Então, é o slide de número 10, tá? Todas as características do Exército Branco e do Exército Vermelho, tá? Um é monarquista,
o outro é a favor do regime socialista do jeito que estava. E eles vão literalmente transformar a Rússia num pátio de guerra. Isso, inclusive, é o motivo da Rússia sair da Primeira Guerra Mundial, porque ela está tendo problemas internos e ela precisa resolver isso aí. Que mais? Isso aqui é o finalzinho, já tem 15 minutos de vídeo, a gente vai dar uma pausa e eu volto já já.